Queridos, a cruz significa tudo para nós. Né? Eu vim de uma religião que eles até vendiam um pedacinho da cruz. Né? Foi muitas cruzes. Mas o verdadeiro sentido da cruz é a sua experiência com o Senhor Jesus. É aquele dia que você teve revelação do poder da cruz sobre a sua vida. A cruz tem poder, queridos, para transformar, para curar, para fazer, para tudo que você almeja, tudo que o ser humano precisa, está na cruz. Tudo que você veio hoje buscar, está na cruz. Você precisa de alegria? A cruz tem. Você precisa de cura física, emocional, libertação, porta de emprego? A cruz tem para você. Mas, querido, nós precisamos ter entendimento, não racional, conhecimento humano. Nós precisamos de ter revelação do poder da cruz na nossa vida, cada dia, cada manhã. E essa noite Deus tem algo especial, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E a palavra de Deus que o Espírito do Senhor nos ungiu. E essa noite há uma unção do poder da cruz sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua causa impossível. A Bíblia diz, não haverá impossível para Deus em todas as promessas de Deus. Então, querido, o que é a cruz para você? Né? Quando eu vou pregar, eu venho preparando, eu vou orando, vou pedindo para o Espírito Santo falar, né? Porque é tanta coisa, querido, mas não é pelo nosso muito falar, mas é por aquilo que o Espírito Santo revela no seu espírito. Querido, Jesus é a coisa mais preciosa. Né? Eu atendo muita gente, eu vejo tantas pessoas querendo tudo, não tem problema, pode querer. Mas é o poder da cruz, que traz tudo que um indivíduo, um ser humano, uma casa, uma família, um casamento, um jovem, uma criança, precisa. Querido, é de criança que a gente vai ensinando o poder da cruz, a revelação da cruz. Né? Você viram que a cruz, simbolicamente, está aqui, mas não tem nada, porque ela está vazia, porque Jesus ressuscitou, está vivo e quer transformar a sua vida nesta noite. Ele quer entrar no mais profundo, no íntimo do seu coração. Aquilo que muitas vezes ninguém conhece, a gente não fala para ninguém. É nesse lugar secreto que o poder da cruz quer se revelar para você. Querido, tudo se torna rotina, o nosso trabalho é rotina, na nossa casa, né, é rotina. Mas viver com Jesus é uma aventura. Porque o poder da cruz, ele se renova a cada manhã, cada dia. Tem algo novo de Deus para você. E nesta noite tem algo novo de Deus para você. Talvez você teve um dia difícil, um dia de luta, um dia que você perdeu a esperança. Mas a cruz tem esperança para você. Na cruz a esperança se revela a você nesta noite. E é muito lindo como a palavra de Deus é precisa. Né, em todo o tempo, né, eu queria que abrisse lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 3, se desse para colocar os 3 versículos junto, não sei se é possível. Tem jeito de colocar 1, 2 e o 3? Se não der, não tem problema não. Então, querido, a cruz, ela se revela, queridos, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis significa a origem de tudo. Então, quando tudo começou, o poder da cruz estava lá. E Apocalipse, né, é João que fala, quando ele estava lá na ilha de Patmos, e no fim, tudo se conclui com Jesus. Então, Jesus é de Gênesis a Apocalipse. Né, e a gente vê isso lá no capítulo 1, que fala assim no primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no versículo 1 se revela como Deus. No versículo 2, como o Espírito Santo. E no terceiro, como Jesus. Já se revela em Gênesis. O início de tudo já tinha o poder da cruz revelado aqui. Em João 8,12 fala que Jesus é a luz do mundo.
Querido, quando você está debaixo do poder da cruz, quando você está debaixo dessa luz, as trevas, elas não podem permanecer. Nenhuma trevas, nenhuma situação, circunstância é grande demais, é profundo demais, que esse poder da cruz não pode vir, quebrar, se revelar e trazer aquilo que você precisa. O homem almeja, né, clama pela presença de Deus na vida dele, querido. Né, o vazio, que tantos filósofos falam, o vazio existencial, né, da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu vou, querido, se manifesta na cruz. Quando você encontra com Jesus, o poder da cruz se manifesta, transforma o seu interior e cura o seu vazio existencial. E traz à existência as coisas que não existem. Te traz razão para viver, te traz poder, te traz unção, te traz graça, para que você viva o melhor de Deus, para que você viva o chamado e o propósito de Deus. O que é a vitória da cruz para você? Eu quero que você pense nisso. Como que a cruz se manifesta na sua vida, no seu dia a dia, nesse momento que a gente está passando tão difícil? Né, querido? Mas quando eu olho para a cruz, né, Isaías fala isso, que ele levou sobre o corpo dele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições, o castigo que nos traz a paz estava sobre o corpo de Jesus. E Ele traz paz para você. O poder da cruz se revela em paz, em esperança, no meio da guerra, no meio do caos. Você pode descansar nele, né? Você pode confiar nele. Você já viu um bebê, gente, quando está mamando? É tão bonito, né? A criança mama e fica completamente, né? E a Bíblia faz essa comparação com uma criança no colo de sua mãe, e assim deve ser você. E o poder da cruz, ele vai se revelando nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Né? Apocalipse 22, 13 fala assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Querido, não há outro nome, não há outro lugar, no começo, no meio e no fim. Se você tiver revelação disso, né, que Ele é tudo em você, não haverá situação difícil que vai consumir a sua vida, que vai tirar a sua paz, ou que vai tirar o foco do seu coração. Eu vejo pessoas, né, tem profissionais que são tão focados na ciência, tão focados na neurociência, tão focados, né, queridos, nós precisamos focar a cruz. Né, e o Espírito Santo acende uma chama no seu coração. Que a cruz tenha poder sobre você a cada manhã, a cada dia. Querido, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas nesse tempo, né, de medo, de insegurança, né, perdemos muitas pessoas queridas. Né, é a cruz que vai trazer consolo. É a cruz que vai tirar todo o medo, toda a insegurança, toda a ansiedade. Né, nós vivemos, né, no mundo da ansiedade, da síndrome do pânico, de tantas doenças psicossomáticas. Mas quando você entrega na cruz, quando você entende o poder da cruz, esse poder transforma você. Transforma a causa impossível em impossível. Né, toma a impossibilidade em todas as possibilidades. E há consolo, força para você e para você transbordar. Querido, homem por si só, a gente é egoísta, né? A gente olha para a gente, né, para que eu estou precisando, né? E muitas vezes a nossa oração é esse eu, mais eu. Mas a cruz, ela transbordou força, poder sobre a sua vida, sobre o seu coração. E nessa noite, né, muitas vezes, toda essa tensão que a gente tem vivido tem roubado isso de nós. Tem roubado o poder da cruz no nosso coração. Né? E essa noite Deus quer trazer algo novo para você. A palavra é nova. Ela se renova a cada manhã. Né? A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que toda manhã você tenha uma revelação do poder da cruz. Que toda manhã o Espírito Santo encha o seu coração de graça, de unção. Né? Para que você seja cheio da graça de Deus. Né? João 1,1 fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Querido, então, desde Gênesis, né? Todos os livros do Velho Testamento, todos os evangelhos, até Apocalipse, o poder da cruz se revela. Né, de uma forma, né, com criatividade. Né, teve gente que conheceu o poder da cruz no momento de perda, de luto. Teve gente que conheceu o poder da cruz no momento de uma enfermidade, no momento de uma crise financeira, no momento de um casamento desfeito. Né, cada um de nós conheceu o poder da cruz de uma forma. Mas existem muitas outras formas. A cada manhã, Deus tem uma revelação do poder da cruz na sua vida. Então, que nesta noite, querido, você saia dessa zona de conforto ou desse foco da epidemia. Né? Eu falo, lá em casa nem tem, né? A gente só assiste filme, não tem jornal. Por quê? Né? É pandemia, morreu, é tudo. Nós não fechamos os olhos. Nós estamos vivendo sim, mas o poder da cruz é maior que a pandemia. É maior que a pandemia, querido. Nós não podemos deixar que a má notícia, né, a notícia do jornal, a notícia, né, seja maior que o poder da cruz. Né, a Bíblia fala em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Querido, na história, se você for ler a história, teve outras epidemias que também morreram gente. Né, e estão morrendo gente de outras coisas, de AVC, de câncer, de outras coisas. A morte faz parte da vida. Quando você nasceu, você começou, é um paradigma, né, gente? Quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. Por que a gente é inconformado? Né? Porque nós não fomos criados para morrer. Né? O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe o poder da cruz, da ressurreição, da vida, da salvação, da transformação. É o viver com um dia a cada dia. Tem uma música de criança que fala, né, que com Jesus no barco tudo vai muito bem. E é verdade, querido. Pode vir a tempestade. Né? Hoje, a hora que eu estava saindo do trabalho, eu passei pela praia, e estava um vento, né, ondas enormes. E eu fiquei imaginando, né, gente, na terra, acho que é 70%, 80% água. Se Deus soltar o mar, acabou o Rio de Janeiro, acabou o Brasil. Né? O limite que Deus estabeleceu, haja luz, e houve luz, e haja água, né? Então, querido, o poder de Jesus, o poder da cruz, ela é um limite de proteção para a sua vida, para esse momento difícil que nós estamos enfrentando. Né? E você tem que clamar que o Espírito Santo revele esse poder. Né, querido? Muitas vezes a gente fica muito religioso, a gente se acostuma com culto, a gente se acostuma com louvor. E Jesus quer algo novo de nós, né? Uma unção nova, um tempo novo de Deus. O que me impede de ver e apropriar? Né? Então, eu vou falar sobre algumas coisas. O que impede, muitas vezes, a minha vida, a sua, de ver esse poder revelado através da cruz? Abre a sua Bíblia lá em Lucas 24. A partir do versículo 13. Eu não vou conseguir ler todos os versículos, mas fica de tarefa, tá, gente? Você vai chegar em casa hoje, o Espírito Santo não vai deixar você dormir e você vai ler todo esse capítulo. A gente vai ler só alguns versículos, né? Não é pelo nosso muito falar, mas pelo poder da cruz que a gente recebe a graça de hoje. Versículo 13. E eis, eram os discípulos, né? Pessoas que tinham andado com Jesus, visto os milagres, visto tanta coisa. E olha o que aconteceu. E eis que o mesmo dia, dois deles, né, desses discípulos que estavam caminhando com Jesus para a aldeia, que distava de Jerusalém, 70 estádios, cuja o nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas, um outro, o mesmo Jesus, que eles tinham visto os milagres, se aproximou-se deles. Próximo, vou ler ali que fica mais fácil. 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Repita comigo, volta lá. Repita comigo. Mas os olhos deles... Ah, não, gente, de novo, vem para animar. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Põe a mão no seu olho.
Fala, Deus, abre os meus olhos. Querido, Deus está abrindo o seu olho para você reconhecer o poder da cruz nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. E ele lhes disse, que palavras são essas? E caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleópatra, e disse, eu vou adiantar o texto aqui para vocês, tá? Porque eu não quero passar do horário. Eles estavam caminhando, né? Vitimizado. Nossa, cadê Jesus, né? Morreu. E Jesus entra no caminho de Emaús e vai caminhando com ele. E aí ele pergunta o que está acontecendo com vocês, né? E ele, o senhor não está sabendo? Você não leu notícia? Você não leu o jornal? Não assistiu o Globo? Não assistiu? Né? Uai, o nosso Senhor nos deixou órfãos, foi embora, sem dizer adeus, sem dizer até logo, não fez a carta de despedida, né? Faz a carta, né? A bispa Ana com a Ruth fala, faz a carta. Né, querido? E eles começaram naquela, né, reclamação, murmuração, eles não perceberam que Jesus estava ali com eles. Que Jesus estava vivo, ressuscitou. Querido, que essa situação que a gente está vivendo não segue os seus olhos de olhar e ver o poder da cruz. Nesses dias difíceis, que como estava sendo difícil para eles, né? Depois de ter andado com Jesus, visto os milagres de Jesus, né? Cego viu, coxo andou, pão multiplicou, tantas coisas, e de repente enterraram o meu Senhor. Querido, muitas vezes a nossa dor, a nossa incredulidade, os nossos problemas, eles cegam os nossos olhos. E nós não conseguimos ver com nitidez o poder da cruz. Igual esses discípulos, né? É igualzinho, né? A gente fica, Deus, ó céu, ó mar, ó Deus, que situação terrível. Querido, Deus nos livra na fornalha. Deus não nos livra da fornalha. Eu tive Covid, querido, fiquei bem ruinzinha, né? Fui internada, fiquei 5 dias, era para ficar 7, mas Deus foi bom, né? E não chegou a minha hora, mas o dia que eu fiquei muito ruim, que eu não conseguia nem falar, eu orei no Espírito e falei, Deus, se chegou a minha hora, eu estou preparada. Olhei assim e falei, eu não estou com mágoa de ninguém, não tenho que perdoar ninguém. Se tem alguém que precisa me perdoar, né? Que me perdoe, porque se Deus vier, eu estou preparada. Querido, nós não estamos livres da situação, das circunstâncias, mas Deus nos livra. E queridos, como diz a bispa Ana na live segunda-feira, né, na devocional, falou, se chegou o nosso momento, amém. Mas que o poder da cruz não seja apagado na sua vida por esse momento e por tantos outros momentos que a gente já passou. Querida, a pandemia não foi o único momento difícil da nossa vida. Teve outras fases difíceis da nossa vida. Para mim, a pandemia não está sendo tão difícil como foi quando eu perdi o meu filho, vai fazer 3 anos agora. Foi a maior dor da minha vida. Lógico que não se compara com a dor que Jesus, porque Jesus já tinha levado sobre ele essa dor que eu estou elaborando, que eu estou vivenciando. Mas para mim a pandemia, querido, mesmo que eu tenha tido, que Deus, né, foi uma dor, mas Jesus teve consolo. Querido, Jesus teve força. Eu só estou aqui não porque eu sou muito boa, não, mas porque o poder da cruz tocou minha vida, consolou meu coração, e Deus pôs pessoas maravilhosas que me ajudaram a vencer, né? E eu estou aqui para cumprir o propósito da cruz, para poder compartilhar com você que há poder nessa cruz de transformação, de cura, que nada é grande demais, que Deus não possa fazer por você. Então, querido, abra os seus olhos, não seja como os discípulos, né, que ficaram com os olhos fechados. Versículo 16, gente, eu vou pulando assim para dar tempo. Versículo 16, já li, né? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. Querido, nós temos que reconhecer Deus todo dia na nossa vida. Querido, se você está respirando, gente, que delícia poder respirar. Eu nunca valorizei tanto o meu pulmão depois desse Covid. Né? E às vezes a gente nem liga, nem presta atenção que eu estou olhando, estou vendo vocês, posso estar aqui, posso falar, posso gesticular, né, gente? Fala mais com a mão do que qualquer outra coisa. Que bom! Então Deus tem que descortinar
a abrir os nossos olhos. Porque nós, muitas vezes, somos com esses dois discípulos, que a gente não vê, né? O problema fica maior, a dor fica maior, né? A religiosidade fica maior. Né? Eu, na época que eu perdi meu filho, eu li muito Jó. Né? E Jó não murmurou. Muitas vezes eu queria reclamar. Né? Queria não, gente, eu reclamei, briguei com Deus. Por que eu, Deus? Né? Aquele momento de vítima, de negação. Né? Eu falei, Deus, tudo comigo nessa vida. E você não vê isso na vida de Jó. Jó engrandeceu o nome do Senhor. E no final do livro de Jó, ele fala assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Querido, o que te impede de ver o Senhor? O que te impede de ver o poder da cruz se manifestar na sua vida, naquilo que você precisa? É a nossa religiosidade. Eu entendi ali que Jó era religioso, cumpria com todos os mandamentos, tudo certinho, não reclamou, não murmurou, mas ele precisava abrir os olhos para contemplar o poder de Jesus, que se manifesta desde Gênesis até hoje. Versículo 18. E respondeu um cujo nome era Cleópatra e disse-lhe, és tu o peregrino em Jerusalém, não sabes? Né, querido? Falando assim, né, você não ouviu essa notícia? Então, querido, hoje você vai ter uma revelação desse poder. Versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje, terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Queridos, eles só viram a morte, não viram vida. Né? Mas em Jesus há vida, o poder da cruz é vida para você. Se tem alguma hora morta na sua vida, que nessa noite seja aberto os seus olhos, que Deus ressuscite o seu amor, sua graça, a presença de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Né? Mas Jesus chama a atenção deles. Né? Então no versículo 25, fala assim, e ele lhe diz, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Querido, que palavra forte, né? Honestos. Eu fui procurar o que significa, né? Não tem sabedoria, não tem discernimento. E muitas vezes nós temos essa atitude de nécios, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, né, querido? Mas a vitória da cruz, ela quer se manifestar em você. Né, querido? Ainda que parece que está tudo escuro, tudo difícil. Mas o poder é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. Né, querido? Então, eles estavam com os olhos fechados. Aí Jesus depois entrou, ministrou a ceia. Aí é que eles perceberam que Jesus está vivo. Né? Querido, não deixa a religiosidade, não deixa a má notícia, não o dia mal, os problemas, né, te impedirem de ver o poder da cruz. A vitória da cruz. E nesta noite, o Espírito Santo está aqui, ele conhece o seu coração, e esse poder quer se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir já para os músicos irem subindo, e eu quero ler o último versículo, Apocalipse 2, 4 e 5. No versículo 4, fala assim, contra você, porém, tenha isto, você abandonou o seu primeiro amor. Querido, a cruz, o poder da cruz fala de voltar. Né? Aqui João está falando, eu quero voltar ao primeiro amor. Lembra o dia que você aceitou Jesus? Eu era uma jovem de 15 anos, rebelde, sem causa. Né? E eu lembro direitinho o dia que o pastor começou a pregar e começou a falar. Né? E eu falava, gente, eu estava no fim da igreja, numa igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Itajubá, minha terra, né, gente? Minas Gerais, terra boa. E aí, gente, eu sentadinha lá atrás, e o pastor falando, eu falei, gente, eu acho que a minha irmã mais velha que converteu contou minha vida, e o pastor está falando aqui, mas, né, e eu ali. Mas, de repente, o Espírito, o poder da cruz começou a tocar a minha vida, começou a falar meu coração, e eu percebi que era Jesus. E nessa noite é esse Jesus que está aqui. Versículo 5 fala, lembra-se de onde caíste, onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. Querido, sem arrependimento, né,
não há unção, não há poder. É o quebrantamento, o arrependimento que traz a unção, que traz revelação do poder da cruz para as nossas vidas. E às vezes a gente tem que se arrepender, porque nós não temos amado Jesus como deveria, nós não temos servido Jesus como deveria, nós não temos falado de Jesus como a gente deveria. E aqui João fala: Deus, me leva ao primeiro amor. Eu oro muito isso, querido, muitos anos andando com Jesus. E às vezes a gente fica acostumado aos milagres, acostumados em muita coisa. E eu falei: Deus, eu me arrependo todos os dias. Fala: Deus, não me deixa, não deixa essa chama, esse amor pela tua presença, o poder da cruz se revelar na minha vida, e eu poder transbordar isso para quem passar na minha vida. Depois ele fala assim: virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, querido, nós precisamos voltar ao início de tudo, de quando você foi salvo. Quanta coisa Jesus já fez na sua vida. Mas esse tempo, muitas vezes, ofusca os nossos olhos, nos torna cegos, como os discípulos que viram milagres, andaram com Jesus. E quando Jesus foi enterrado, eles falaram: cadê o nosso profeta? A quem vamos nós? Né? Para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Querido, essa noite é noite de arrependimento. É noite que nós vamos nos prostrar. Nosso coração, não é só o nosso joelho. Nós já prostramos o nosso joelho. Nessa noite nós vamos prostrar o nosso coração e vamos declarar. Eu quero que você feche seus olhos, ponha a mão no seu coração e você ouça essa música e deixe o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus. Eu quero voltar ao início de tudo. Vai orando isso ao Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor. Oh, quero encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Declara isso de todo o seu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero. Fica de pé no seu lugar. Declara isso. Primeiro amor, Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Vamos declarar, como se fosse a nossa oração. Voltar Oh, aleluia, Jesus. início De tudo. encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar
aleluia, aleluia. Senhor, que a cruz, o poder da tua cruz, possa invadir os nossos lares, a nossa casa, o nosso coração. Senhor, nós depositamos em Ti, Senhor, a nossa vida. Querido, você que está aqui hoje, você que está em casa, você que precisa de um milagre, você que precisa do poder da cruz, eu quero te convidar essa noite a você entregar a sua vida ao Senhor, para que esse poder da cruz possa entrar na sua casa, mudar o seu lar, mudar a sua vida, trazer cura, transformação. Se você está online, eu quero que você coloca eu quero o poder da cruz, eu quero um milagre, eu preciso de cura. Ora comigo e diz: Senhor, eu te recebo. Você que está em casa, faça essa oração. Eu te recebo essa noite como o Senhor da minha vida, como o meu único e suficiente Salvador. E eu te clamo, Senhor, que a partir de hoje, a tua vitória da cruz, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, para mim, para minha família, venha sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está online, diga: eu recebo o meu Senhor como meu Salvador. Diga assim: o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, cada um que orou, Senhor, essa noite, que te recebeu no coração, que entregou, Senhor, a Ti o governo da vida, da sua vida, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa selar essas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, que possamos estar sempre apaixonados, amém? Né, bispa? Né? Sempre apaixonados pelo Senhor. Esse é o primeiro amor, apaixonados. Amém? Vamos encerrar, igreja? Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa igreja, que cada um de nós, Senhor, tenhamos uma semana abençoada, cheia da Tua graça, da Tua paz. Senhor, leva-nos, ó Deus, na Tua presença. Que seja uma semana sobrenatural e que o poder, a vitória da cruz esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre o nosso trabalho, sobre tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?